A paz do Senhor Jesus, Pastor André deseja para vocês um dia abençoado, que as bênçãos venham do trono de Deus conforme a nossa necessidade e que possamos estar firmes no interesse de nos aperfeiçoar e nos tornarmos mais íntimos do Senhor, para que possamos entender as suas coisas. Eu vou ler com vocês hoje no livro de Apocalipse, 2 trechos. Apocalipse é uma revelação que Jesus trouxe ali para João, e ela dizia de tempos atuais, lá na época, tempos um pouco mais adiante e tempos futuros. Coisas dentro do Apocalipse que já aconteceram, coisas que o Senhor chegou e falou, que se determinaram no ano 70 após dele, com a queda do templo, a destruição do templo, perseguição dos cristãos, né? E tudo aquilo que João estava passando, porque João presidia igrejas também, né? Depois, quando ele saiu dali, da ilha de Patmos, né? Por várias vezes tentarem matá-lo e não chegarem a esse objetivo, porque Deus tinha um projeto, um trabalho na vida dele. E eu gostaria eu vou começar aqui com vocês no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Eu vou ler aqui um versículo, nós vamos falar sobre ele depois no contexto. Aqui no versículo 14 e 12 está escrito: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouviu, tinha uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Olha só, eu vou voltar aqui, enfatizar aqui o que está dizendo no 12, nessa parte. A paciência dos santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui não está escrito a fé em Jesus, a fé de Jesus. Por que está escrito a fé de Jesus? Os mandamentos que Deus deu ali para o pessoal judeu, e os 10 mandamentos, a qual se engloba respeitar pai e mãe, adorar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, não matar, não adulterar, prostituir, guardar o sábado. Então, a fé de Jesus, o que nos falou sobre o sábado? A fé de Jesus falou que o sábado, né, foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Por isso que ele estava colhendo espigas no sábado, né, ali com seus discípulos para se alimentarem. E chegaram e falaram: é lícito você fazer isso no sábado? Como ele curava no sábado também. E aí falavam para ele: é lícito curar no sábado? Então a fé de Jesus era essa, que o trabalhar, que o operar de Deus, né, podia ser feito no sábado também, né? Porque ele disse que não teria nenhum dia assim, que foi criado o homem para o dia, e sim o dia para o homem. Então, para nós cristãos, que não somos judeus, que não estávamos ligados, que não estamos ligados, a qual o Senhor veio nos libertar da lei, do aio de Moisés, né? Todo dia para nós é dia de descanso no Senhor. Porque quando Deus fez ali a sua obra e Jesus estava presente através do Verbo, e quando se vê lá o Verbo, né, quando se abre, né, a boca, nós estamos falando assim numa referência, né, Deus, e haja luz, né, o Verbo é Jesus, né, e o Verbo estava ali, né, e o Verbo participou de tudo isso. Então veja bem, outra coisa, Jesus, qual era a fé de Jesus? Vencendo a morte, ressuscitando, nós também venceríamos a morte. E isso Deus, Yahvé, assegurou-se que seria através dele, por intermédio dele. Lembra quando Jesus foi batizado? O céu se abriu, né? De uma forma corpórea como a pomba, o Espírito Santo veio, né?
Lembra quando Deus falou, esse é meu filho, né? Escutai-o. Então, Jesus tomou, não, Jesus ganhou essa posse e esse direito, sendo Emanuel, Deus conosco. E o que está acontecendo hoje? As pessoas estão querendo também colocar só Jesus. E não é só Jesus. E não é. Nós podemos ver aqui. É Yahvé, Jesus e o Espírito Santo. Né? A fé de Jesus, como diz aqui em Apocalipse 14, 12, é a fé de Jesus. Era, como ele sempre falava, eu vim fazer as obras que meu Pai me enviou para ser feitas. Jesus nunca esteve sozinho. Jesus nunca se achou melhor. Muito pelo contrário. Ele ia orar e buscar a ligação com o Pai, o mesmo Pai que estava nele, que é ele, não é? E que ele está no Pai. Não é? E através do Espírito Santo de Deus, poder manifestar, como ele falou, eu vou, mas envio o Consolador, que testemunhará, né, daquilo que eu fiz e da fé de Jesus. Jesus acreditava, como Deus tinha proporcionado, que todos têm o direito de salvação, não só judeu. Jesus tinha a fé de entender que a Terra Santa, em Apocalipse 21, é aquela que desce do céu, é aquela que vai manifestar o seu poder, é aquela que vai vir para que ele possa fazer o julgamento necessário para que se possa passar todas essas fases do livro de Apocalipse. A fé de Jesus. Nós não estamos bem aqui descrito, isso na tradução aqui foi exatamente isso, na tradução do grego, guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui está a paciência dos santos. Os santos hoje somos nós, não somos santos de barro, não somos santos construídos por mãos, né, de homem. Independente que hoje muitas pessoas santifiquem, homens, mulheres, times, pessoas, personalidades, carros, roupas, né, rendendo adoração a essas coisas. Então nós vemos aqui, continuando, qual era a fé de Jesus? Que ele ia preparar morada para nós, porque existem muitas moradas. Né? Ele diz que o Pai tinha muitas moradas, tem muitas moradas, e uma ele vai preparar para nós. Nós que vamos estar escritos no livro do Cordeiro, nós cristãos, não está falando aqui de judeu, não está falando aqui de palestino, não está falando de ucraniano, não está falando de russo, cristão. Aquele que vem, se arrepende dos seus pecados, é batizado, muda sua vida, transforma a tua vida, gradualmente, não. Se você se arrependeu do teu pecado, não tem nada de gradualmente. Você não vai pecar mais. Porque se você se arrependeu para aceitar o Senhor, seja judeu, seja russo, seja chinês, seja ucraniano, seja palestino, seja qual for que for, você se arrependeu, você aceitou Jesus como teu Salvador. Então esse processo, ele acontece de imediato pela tua conversão de arrependimento, não é? Porque o arrependimento causa regeneração, ressignificação. Você se ressignifica, você abandona os teus pecados, né? E claro, nós ainda continuamos falhando, mesmo depois de batizado. Existem falhas, existem erros, mas esses erros só tem uma coisa, nem principado, nem potestade, ninguém pode nos afastar de Deus, de Jesus, só nós mesmos, só nós que podemos nos afastar. Aí caímos lá, qual era a fé de Jesus? Olha só como eu estou enfatizando. A fé de Jesus em Mateus 7, 21, 22, 23, falou, muitos chegaram para eles e falaram, olha,
mas eu profetizei, eu curei, eu fiz milagres no teu nome, pratiquei maravilhas. E Jesus olha para eles, essa é a fé de Jesus, mas eu não vos conheci, porque continuai praticando a iniquidade. Então, se você continua praticando a iniquidade, e principalmente tem ministério, se você principalmente está dentro de um ciclo que se chama de cultuar a Cristo, o que acontece com você? Você vai dar conta daquilo que você está fazendo. A paz, irmão, Deus abençoe. Viu? Passou um irmão aqui, estou dando uma paz para ele. Deus abençoe você, a sua vida. Nós estamos falando de Jesus, da fé em Jesus. Pode chegar aqui, não tem problema não. Deus abençoe. Nós somos pastor, que a gente é pastor de trecho de rua mesmo. Viu? Não, estou fazendo aqui uma gravação. Viu? Como que é seu nome? Júnior. Júnior, receba. Nós estamos falando sobre a fé de Jesus. Estou precisando da oração. Ô, irmão, vamos aqui, vamos Ora aqui. para mim então. Na minha cabeça aqui. Poxa, vem cá. Por favor. Senta, vem cá, espera aí um pouquinho. Vou ficar de joelho aqui, ó. Não, ajoelha na minha frente não, irmão. Você, espiritualmente, você pode ajoelhar e falar assim, para Jesus, viu? Mas é para Jesus mesmo. Isso, então sim, tá. Viu? Porque a gente não é nada mais nada do que então nada não. Uma oração, tá? Por favor. Senhor, Pai bendito, amado, misericordioso Deus, Senhor, nesta hora, nesse momento que o Senhor marcou, é a primeira vez, Senhor, que eu venho nessa praça, é a primeira vez que nós estamos fazendo uma live, Senhor. É a primeira vez e chegou esse aqui, Senhor, aleluia, Pai querido, bendito e amado, no poder do Espírito Santo enviado, Pai querido, para que pediu uma oração, ele acredita. Senhor, eu não sei a necessidade dele, eu sei, Pai querido, que ele tem as suas necessidades, ele tem as suas vontades, ele tem, Pai querido, Senhor, as suas decisões, seus objetivos. Faça com ele agora, Pai querido, Senhor bendito amado, como o Senhor fez comigo, conosco lá atrás. Coloca no coração, limpa, Pai querido, Senhor, daquilo que precisa ser limpo. Coloca as diretrizes, Pai, a direção, para que possamos estar diante da Tua presença. Que Ele, nas horas de dificuldade, possa chegar e falar assim, o que Jesus faria no meu lugar. Livra, Pai querido, Senhor bendito, Senhor, aleluia, de qualquer coisa, Pai querido, que esteja perturbando. Seja material, seja espiritual, dá a Tua presença, Senhor, levanta Ele diferente dessa oração, não porque nós somos alguma coisa, Pai, mas porque o Senhor tem marcado, se o Senhor trouxe Ele aqui, eu acredito, no mover do Espírito Santo, porque como eu volto a dizer, é a primeira vez que eu sento nessa praça, aqui nesse lugar, para fazer uma gravação. Então, Pai, não é à toa, levanta o Teu filho, restaura o Teu filho, dá condição para ele falar não, Pai querido, se for para o álcool, para a droga, Senhor, para a prostituição, dá condição para ele, Senhor, pensar em Ti. Alcança a família dele, Pai querido, Senhor também amado, alcança essa vida, Senhor, nesse momento, Pai, em nome de Jesus, a gente te pede e te agradeço. Amém, 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 amém e amém. Irmão, eu tenho que falar uma coisa para ti. Olha só, gente, ó, nunca eu parei nessa praça, porque não é aqui. Eu tô com o pessoal de rua na Lagoa, eu tô com o pessoal de rua aqui na Praça do Centro, ou com o Paraguai, ou com coisa, com o pessoal todo que você deve conhecer também alguns. Tô falando nunca. O Senhor me fez vir nesse banco, parar aqui, ligar para aqui dizer de uma mensagem por causa de você. Eu sou do estado da Bahia, sabe? Aí assim, eu perdi minha esposa por causa de álcool e droga. Sim. Certo? Perdi minha esposa, perdi minha família, eu tenho uma filha por causa de álcool e droga. E assim, eu estou muito arrependido, assim, eu tenho que buscar o Senhor. Então, através do igual o Senhor aqui, você vai levantar diferente dessa oração, irmão. Sabe por quê? Porque não sou eu que faço nada, não. Eu não tenho nada, irmão. Eu sou miserável. Mas olha o que Deus fez por você, irmão. Irmão, eu passo nessa praça aqui, você sabe quanto? Faz um ano que eu estou aqui nessa cidade. Eu passo nessa praça, nunca sentei e senti vontade. Hoje eu estava indo por lá, por onde eu sempre vou. Em nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor me trouxe para cá, para mim poder fazer essa gravação aqui hoje. Isso aqui foi para alcançar você. São milhares de pessoas que vão orar por você. Que Deus abençoe. O teu nome mesmo? Júnior de Almeida. Júnior de Almeida. É teu nome mesmo. Levanta em nome do Senhor Jesus. Amém. Viu? Levanta em nome do Senhor Jesus. Viu? Deus te abençoe, irmão. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Brigata suki amara. Bricanta suki assa. Eita, racastia. Beatonândia. Aleluia, Senhor, Pai querido, Senhor, qualquer mal, qualquer impedimento que tem, o que foi feito desamarra, o que está preso, Senhor, aleluia, é liberto pelo que teu nome liberta, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe. Júnior, a gente, ó, eu sempre estou fazendo minhas lives na lagoa, na praça, nós fazemos culto com os irmãos também. Quando você me vê aí, viu, eu vou estar orando por você. Não é só porque eu orei aqui agora não. Que esse pessoal que tem aí me conhece faz muitos anos. A gente não ganha nada, não pede nada. Estou falando, a gente ganha no amor de Jesus. De ver que o Espírito Santo trabalha. E é por você. Não foi por mim não que eu estou aqui. Recebe isso, irmão. Luta contra. Na hora que tiver alguma coisa na tua cabeça, você fala, o que Jesus faria naquele lugar? Olha, aquele pastor tonto, aquele pastor André lá me falou um negócio e eu vou colocar no meu coração. O que Jesus faria agora no meu lugar? Ele ia fazer isso? Ou não? Me dá escape, Senhor. Porque tem escape. Tem. A gente às vezes não vê. Eu conheço rua, irmão. De ficar na rua. Eu sei como é que é o trecho. Não é um tonto, um otário que Deus botou colocar no teu, não. É um pastor trecheiro, um pastor mano. É um pastor, entendeu? Que sabe o que é rua. Viu? Resista ao mal. Resista, Júnior. Você pode. Você não nasceu para isso, irmão. Você não nasceu para isso, não. Eita, baiano porreta. Eu tenho um amigo baiano também lá que ele faz carteira, viu? Vai lá em Itabuna, faz carteirinha daquelas de couro de cabra, viu? Você parece, me lembrou ele. Deus te abençoe, irmão. Não tem ouro nem prata, mas aquilo que você veio receber do Senhor, você recebeu. Eu já recebi o ouro e a prata. Viu? Da palavra. Deus te abençoe. Ora por mim também. Viu? Com certeza. Isso aqui é um livramento muito grande. Ora por mim. Viu? Eu na tua vida. E resiste o mal. Me perdoa por alguma coisa. Nossa, meu Deus. Rapaz, você sabe encontrar uma ovelha perdida que o Senhor para e transforma esse cara que veio lá de São Paulo um tempo inteiro atrás aí para poder estar aqui sentado contigo hoje. Não tem salário melhor. Não tem salário maior. Pegar um cara assim que estava indo para lá, que é meu caminho, minha reta, minha direção. Eu ia por lá. Todo, olha, fala, irmão. Olha, irmão, tô ouvindo? Ele ia por lá. Eu ia por lá. Eu pensei em passar por lá. Eu pensei assim, eu não vou passar por aqui, que lá na frente tem grama. Mas assim, como tem assim, agoniado para tirar um dinheiro no banco, Sim. tem que pagar uma jota. Sim. Aí falou, passa por aqui. Aí, Deixa eu te falar para você crer. Eu cheguei aqui, tinha uma mulher com uma criança com um carrinho. E tava fazendo barulho, então eu não comecei a gravar. Faz isso faz tempo, irmão. Porque senão eu já tinha gravado e ido embora. A mulher veio aqui, a criança veio aqui, brincou, conversou comigo, tal, não sei o que. A mulher foi embora. Aí que eu comecei a gravar, porque senão se eu tivesse, você sabe, já faz 1h e pouco, eu não fico tanto. Eu já tinha gravado, já tinha ido embora e já tinha feito a parte. Aí o Senhor mandou essa mulher para me trazer aqui. A gente é dirigido por Deus, irmão. meu Deus. Porque pastor é servo, amigo. Não deixa pastor nenhum subir para cima da tua cabeça. Pastor é servo. Jesus foi servo. Então nós estamos aqui é para trabalhar para Ele. Ele não deixa de orar por mim também, não. Sempre. Sempre essa espada. Essa espada me acompanha faz 20 e poucos anos. Posso abrir ela? Poxa vida, abre aí, ó. Vamos ver onde que a gente vai abrir? Abre, irmão, abra. Que Deus vai falar para nós aqui então. Vê aí, ó. Olha, irmãos, olha lá. Ó. Vamos aqui então. Vou aqui. Pode ser. Jeremias, oxa. Tudo quanto está escrito, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Amém. Porque, olha só, não, quer ver? Olha só o fundamento disso. Porque também dele se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhe retribuirei segundo os seus feitos. Irmãos, ele abriu aqui Jeremias 25, aí nós lemos o versículo 13 e 14. Porque nele também servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei conforme
Conforme, irmão, conforme seus feitos. Seus feitos. Então é isso. E nós estamos fazendo as coisas que Jesus quer. Nossos feitos. Ó, Eu entendo. a palavra diz, né? Deixa 99, vai atrás de uma. Deixa 99 e vai atrás de uma. É isso que o Senhor mandou fazer hoje. Isso é essa uma, irmão. Se você não tomar isso no seu coração agora, você não é mais inocente, não. Porque Jesus mandou, Jesus fez, Jesus desviou o meu e o teu caminho para a gente se encontrar aqui. E isso, irmãos e irmãs, não tem nada de combinado, de coisa. Isso é Jesus trabalhando dentro do Espírito Santo. Porque é a primeira vez que eu te vejo, irmão. Primeira vez, viu? Olha só a importância. Pelos seus feitos o Senhor vai te ver, né? Luta contra a fraqueza, luta contra a coisa, tá? Porque você já está amparado. Lute, lute. Se não der na primeira, volte. Fala, não, mas eu estou lutando, eu estou continuando, eu estou insistindo, eu estou indo. Eu estou indo. Ei, Júnior. Ei, Baiano. Eita, gente. Viu? Deus tem plano na tua vida, você abriu a palavra aqui, ó. Uma hora que você vai ver, se estiver bem, você vai me ajudar aí, no meio desse povo, evangelizar aí. Se você perguntar, pastor André, para qualquer um pessoal que está na rua, quase todo mundo conhece a gente. E gozado, eu nunca tinha visto você, né? Hoje foi o dia. Amém? Que eu sei que é verdade. Amém? Amém? Amém. Vai lá fazer suas coisas, vai lá fazer suas coisas. Põe Jesus já, no primeiro passo que você der daqui, você já sai em nome dele. Tá? Que assim seja. Amém? E aí pra me achar, tô falando de manhã em Lagoa, aquela outra praça, aqui foi a primeira vez. Agora eu vou começar a vir um pouco mais aqui Estamos também. abençoados. Que Deus abençoe Amém. a nossa tarde. Amém. Deus te abençoe, filho. Amém. Amém, Senhor amado. Glória a Deus. Irmãos do céu. Irmãos do céu. O que vamos falar mais, irmãos? Eu perdi. O que vamos falar mais? Então é isso, irmãos. É isso, a fé de Jesus. A fé de Jesus, irmão. A fé de Jesus. É que ele foi para o ladrão, para a prostituta, ele foi para o que roubava, ele foi para o que matava, ele foi pelo que bebia, ele foi pelo que usou droga, porque a fé dele é que aquele que aceita, é aquele que vai para a conversão, é aquele que busca o caminho, o Espírito Santo trabalha. Esse menino, irmãos, esse menino, olha a benção que vai ser quando vocês assistirem esse vídeo. Esse menino era a ovelha perdida. Eu deixei hoje para lá e vim aqui hoje. E vim aqui nesse lugar, a qual eu nunca sentei, né? Aqui tem a igreja católica aqui atrás, onde eu tô, a qual respeito nada. Tenho amigo padre, como lá estou falando, né? Na triagem, onde trabalhei com o padre, estou falando, desejo todas as bênçãos para ele, né? Então às vezes eu não paro muito aqui, não por isso, mas é porque aqui é um caminho que não é o meu caminho. Olha só, profundo. E aquela pessoa que estava aqui antes um pouco, eu não liguei antes, senão eu já teria terminado. Eu já teria terminado, né? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Essa é a fé de Jesus. Essa é a fé de Jesus. É ser servo. Pastor. Pastor é isso. No ID. No Evangelho de Jesus. Essa era a fé que Jesus tinha. Essa era a fé que Jesus ensinou. Deturparam muito, ficando rico, tosando ovelha, roubando dinheiro que não é de vocês. Porque nós não somos judeus. E nunca vamos ser judeus. Nós somos cristãos. Judeu, se quiser, vai ter que ser cristão. Palestino, se quiser, vai ter que ser cristão. Russo, se quiser, vai ter que ser cristão. Ucraniano, seja o que for, americano, né? Tem que ser cristão, mas verdadeiro. Mas verdadeiro. Amém? Nossa, não tenho nem o que falar. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém?